Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer a verdade sobre a morte? Esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um pequeno trecho desse estudo bíblico apresentado por Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver um ícone com a mesma ilustração do curso bíblico. É só clicar ali e preencher o seu cadastro. Você vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também baixar os áudios em MP3 em nosso blog. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar o nome e endereço completo com o CEP. Entre em contato conosco. Estamos esperando por você. Você acredita que os maus irão para o inferno? E mais, você acredita que eles ficarão ali sendo torturados para sempre, dia e noite? Esta é a série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. E no primeiro programa, o pastor Ivan Saraiva apresenta por que a doutrina do inferno eterno é totalmente contra o caráter de Deus. Assista ao Está Escrito e você vai descobrir a verdade sobre o amor e a justiça de Deus. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. Hoje com o tema Inferno Eterno. Olá, querido amigo do Está Escrito. Começamos hoje uma nova série, As 7 Mentiras que você só ouve na igreja. E hoje nós vamos começar apresentando uma mentira que tem como objetivo denegrir o caráter de Deus, o inferno eterno. Por certo, você já deve ter ouvido na sua igreja: saia dessa vida, senão a sua alma vai arder eternamente no inferno. Talvez acredite dessa maneira, talvez você até ensine isso a outras pessoas. Mas queremos hoje, à luz da palavra de Deus, esclarecer por que a doutrina do inferno eterno não é e não pode ser verdade. Começo fazendo uma pergunta. De acordo com a Bíblia, qual é o salário do pecado? Inferno eterno ou morte eterna? Bom, obviamente, vamos deixar a Bíblia responder. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23. Se você tem aí a sua Bíblia, Romanos 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Viu só? O salário do pecado é a morte. A Bíblia é clara ao dizer que o salário do pecado é a morte e não castigo eterno. A vida eterna é uma bênção prometida apenas para os salvos e não para os perdidos. Veja algo interessante que o salmista escreveu. Isso deixa muito claro, o salmista deixa tudo isso muito claro, quando nós lemos no Salmo 37, verso 20, o seguinte, acompanhe comigo. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor desaparecerão, em fumaça se desfarão. Querido, a Bíblia é um livro coerente. Não dá para você ler uma passagem dizendo uma coisa e lá na frente ou lá atrás ler outra passagem dizendo exatamente o contrário. O profeta Malaquias esclarece que os soberbos, ou seja, os orgulhosos, e aqueles que cometem iniquidade, ou seja, pecado,
sofrerão uma punição com fogo, mas ele não afirma que ficarão eternamente sendo queimados. Veja Malaquias 4:1. O livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 1 diz: Eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Talvez você esteja aí nesse momento dizendo: mas a Bíblia fala de inferno, ela fala em fogo eterno. É verdade, amigo. Existem vários textos, mas você jamais vai encontrar na Bíblia a expressão inferno eterno ou lago de fogo eterno. O próprio Jesus disse em Mateus 25:41. Observe que nós estamos usando bastante a Bíblia para você perceber que o ensino de inferno eterno não é bíblico. Pelo contrário, vamos lá. Jesus falou em Mateus 25:41 o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Quando vemos o adjetivo eterno sendo colocado na palavra fogo, precisamos entender que está se referindo ao efeito do fogo e não à sua durabilidade. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Eles receberam o castigo do fogo, lembra da história? Mas estão os habitantes de Sodoma e Gomorra, nesse exato momento, sendo torturados, queimados? A Bíblia diz no livro de Judas, lá bem pertinho do Apocalipse, no livro de Judas, no verso 7, o seguinte: Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A Bíblia relata que fogo e enxofre caíram do céu e consumiram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Isso a gente encontra lá em Gênesis, no capítulo 19. Mas os habitantes dessas cidades não estão queimando hoje, mas o texto diz fogo eterno. Então a gente precisa entender, fogo eterno refere-se à consequência. Esse fogo traz consequências eternas e não a sua durabilidade. Vamos dar um exemplo. Ao pegar uma folha de papel e colocar fogo nela, ela queimará. Mas vai chegar um momento em que o fogo vai se apagar, certo? O fogo estará ativo enquanto houver matéria para ser queimada. Mas existe um limite. E quando não houver mais matéria inflamável, aí a chama vai perder a sua força e o fogo vai se apagar. Portanto, o efeito do fogo é eterno, porque aquela folha de papel nunca mais poderá ser a mesma. Ou seja, fogo eterno refere-se ao fogo com suas consequências eternas. Ficou claro isso para você? Vamos entender melhor o que é inferno na Bíblia. À medida que o programa for passando, você vai percebendo que realmente é totalmente incoerente imaginarmos um inferno eterno. Vamos entender então o que significa inferno na Bíblia? Será que o inferno e o lago de fogo são a mesma coisa? Sim ou não? Bom, convido você para ler comigo mais uma passagem da Bíblia. Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, no verso 14. Aqui a palavra do Senhor diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você prestou atenção? O texto foi claro ao afirmar que a segunda morte é o lago de fogo. E podemos entender sem sombra de dúvidas que a expressão inferno, Hades no grego, representa a sepultura, ou seja, Deus vai acabar, aniquilar completamente com a morte e, portanto, não vai haver mais necessidade de cemitérios e sepulturas. Você se lembra de Apocalipse 21:4, que diz que não haverá mais morte, a morte também será destruída. Mas por que a doutrina de inferno eterno não pode ser bíblica? Querido, existem várias evidências. Veja, existem alguns países que têm pena de morte, você sabe disso: Irã, China, Coreia do Norte, Afeganistão, nos Estados Unidos, alguns estados. Mas quais as maneiras de executar uma pessoa nesses países? Bom, pode ser por fuzilamento,
Cadeira elétrica, injeção letal, o indivíduo pode ser decapitado até mesmo em apedrejamento. Mas você já notou que quando a opinião pública fica sabendo de alguém que está no corredor da morte, imediatamente há um movimento dos direitos humanos, sempre apelando para a ONU para interferir nesses casos? Já percebeu isso? Será que a justiça humana é superior à justiça divina? Você sabia que mesmo na guerra é proibido a tortura de um prisioneiro? No Brasil, durante a ditadura, muitas pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas foram torturadas. E o que aconteceu? Veja o movimento Tortura Nunca Mais. Agora pense bem, se o homem que é pecador, mau, se comove ante a ideia de que o pior dos bandidos não pode ser torturado e precisa ter uma morte digna, quanto mais Deus, que é misericordioso e justo. A verdade é que existe alguém muito interessado em deturpar o caráter de Deus. O inferno eterno é totalmente contrário ao caráter de Deus, porque Deus é amor e Deus é justiça. Veja o absurdo. Imagine uma pessoa aqui na Terra que talvez tenha vivido 70, 80 anos de uma vida de pecado. Jesus volta para retribuir a cada um segundo as suas obras. E então dá uma eternidade de dor sem fim e sequer dá à pessoa o direito dela morrer. Seria Deus capaz de fazer tão grande mal? Você alguma vez já se queimou com um respingo de óleo durante alguma fritura? Ou enquanto passava a roupa encostou o seu braço no ferro? A dor da queimadura é uma das piores dores possíveis de se sentir. E ainda tem pessoas que aumentam ainda mais a mentira do inferno eterno ao afirmar que a tortura começa imediatamente à morte. Veja outro absurdo. Vamos pegar o caso, por exemplo, de Caim. Há quanto tempo ele está no inferno? Queimando, ardendo, 6.000 anos. E Judas, 2.000 anos. E o diabo, que é o criador do mal? Quando ele vai para o inferno? Veja, João diz em Apocalipse 20:10 o seguinte, vamos ver quando que o diabo vai para o inferno. Apocalipse 20, último livro da Bíblia, verso 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quando é que Satanás então será lançado no lago de fogo? Apenas depois do milênio, apenas depois que passarmos 1000 anos no céu, depois da volta de Cristo. Isso então quer dizer que a sentença para Satanás e seus anjos caídos ainda não começou. Então existem pessoas sofrendo e o sofrimento de Satanás nem começou ainda. Isso não tem cabimento, amigo. A Bíblia ensina que a destruição dos ímpios é a completa erradicação do pecado e a exterminação de Satanás e dos demônios. E tudo isso ocorrerá ao mesmo tempo. Veja, está escrito em Apocalipse 20, no verso 9 e no verso 10. Veja o que a Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 9 e verso 10. E subiram então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Percebeu? No mesmo entanto. Para você que ainda está com outros textos aí em casa, questionando, eu tenho uma outra pergunta. Como você me explica o verso de Hebreus 12, 29? Você lembra? Porque Deus é fogo o quê? Consumidor. Deus é um fogo consumidor. Deus vai ou não vai acabar com o pecado? Deus vai ou não vai acabar com a dor e com o sofrimento? Não vai mais haver morte, amigo, nem pranto, nem dor. É a promessa lá de Apocalipse 21, 4. Como poderemos nós estarmos no céu enquanto pessoas estão sendo torturadas no inferno eternamente? Querido, isso é um absurdo. Isso não é simples de nós afirmarmos. Eu vou dizer uma coisa a você. Essa mentira de que o inferno é eterno é ouvida em quase que 100% das igrejas cristãs. Triste isso, para mim e para você. Isso não... A gente não consegue associar o inferno eterno com o caráter de um Deus que é amor e misericórdia. Deus jamais ia castigar uma pessoa que errou por 80 anos e deixá-lo eternamente ardendo, queimando. Isso é injusto.
Deus não é um Deus de tortura. É óbvio, Deus disse que Ele colocará um fim em pecado e pecadores, mas Deus irá aniquilar. Alguns irão queimar mais, outros irão queimar menos, proporcionalmente às suas obras, aos seus delitos, aos seus pecados. Mas agora todos ardendo eternamente, pecadores que não vão ao céu, que já morreram, estão desde agora queimando, antes do causador do mal começar a queimar. Nós vimos que isso não é bíblico, Apocalipse 29, 10. Por isso eu preciso apelar ao seu coração, querido. Não acredite nas coisas que simplesmente você ouve no púlpito, aí na sua igreja. Por isso que Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, examinem as Escrituras. A vida eterna está aqui dentro, não está na palavra de um pastor querido, eloquente, não está na palavra de um padre que você ama muito, porque ele é um homem de Deus. Você precisa confiar a sua vida eterna apenas na Bíblia e não em pessoas. A Bíblia declara, maldito o homem que confia no homem, lá no livro de Jeremias. Em que sentido? Eu não posso confiar no meu irmão, no meu pai. Ali o contexto é, maldito o homem que confia no homem para a sua salvação. Como é que você vai confiar nas palavras de um homem, de um único ser, de uma única pessoa? Querido, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a sua vida eterna está em jogo, a vida eterna da sua família. Por isso é hora de você refletir. Por isso é hora de você pensar, puxa, será que realmente Deus iria castigar todos os ímpios eternamente queimando? Ou seja, o pecado nunca teria fim. Ou seja, tudo que estaria acontecendo de alegria, de felicidade no céu eterno, eu e você vivendo eternamente felizes. Mas como eu ia ser feliz se eu tenho um amigo, um parente, se eu tenho algum familiar queimando eternamente? Isso não pode acontecer, querido. Por isso, a Bíblia é um livro claro, translúcido. Qualquer pessoa que estudá-lo verdadeiramente encontrará suas verdades. Eu preciso fazer um apelo a você agora. Se a sua igreja não ensina a verdade a respeito da morte, do inferno, será que ela não está ensinando outras coisas erradas? Agora, se você não sabia de tudo isso, Deus não leva em consideração os anos de ignorância, os anos que a gente não sabe do que está acontecendo. Mas a partir do momento que você fica em uma igreja, permanece em uma igreja que ensina a mentira, então você é conivente com essa mentira. Se você continua frequentando uma igreja que não ensina todas as verdades da palavra de Deus, então você é conivente, você é parceiro, você é cúmplice desses erros e dessas mentiras. Por isso, querido, você precisa procurar uma igreja que ensine toda a verdade. Você precisa procurar viver integralmente as verdades da palavra de Deus. Sabe o que é isso? É alguém que escolhe seguir o caminho de Deus. Você sabe onde você vai chegar. Talvez você tenha até que andar sozinho nesse caminho, mas você precisa tomar essa decisão. Caminhar rumo ao céu. Caminhar em direção à verdade. Sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Por isso busque a Deus. Clame a Deus. Ele vai amparar você. Ele vai proteger você. Ele vai estar ao seu lado em todo e qualquer momento. Você quer saber a verdade, quer viver a verdade, Deus irá revelar isso a você. Estude a Bíblia, examine a Bíblia, pesquise a Bíblia e agradeça hoje a Deus. O inferno não é eterno, ninguém vai queimar eternamente. E haverá um momento da morte, o pecado não vai mais existir, pecados vão ser consumidos para sempre. Deus é fogo consumidor. Isso deve trazer alento, esperança, harmonia, equilíbrio e convicção de que você serve a um Deus perfeito, justo e correto. A Joyce irá cantar agora. Enquanto ela cantar, querido, tome a sua decisão. Se você precisa começar a repensar a igreja que você frequenta, porque a sua igreja não está ensinando verdades da palavra de Deus, então reflita, pense e haja. Que Deus abençoe você e a sua família.
seguindo meu caminho, eu sei onde vou chegar, mas não posso andar sozinho sem meu Deus a me amparar. Podem vir as tentações, duras provas a enfrentar. Sigo em frente a jornada, sempre firme no Senhor. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Tormentas densas, trevas, negras sombras ao redor, eu seguro a mão do Mestre e não tenho mais temor. Nessa estrada vão surgindo pedras a ferir meus pés, são degraus que vou subindo na escada rumo ao céu. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, estamos na Sua presença, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é amoroso, é justo, é correto, e a Tua palavra deixa isso muito evidente em todos os assuntos, em todas as doutrinas, mas sobretudo hoje aprendemos que o inferno não é eterno, que as consequências desse fogo serão eternas, mas que ninguém arderá por toda a eternidade sendo torturados por um Deus que se diz amor. Obrigado a Deus pela sua coerência e por nos deixar evidente e claro isso mais uma vez. Entregamos nossa vida em Tuas mãos para que possamos frequentar igrejas que ensinem a Tua verdade e somente ela. Em nome e por amor de Jesus pedimos. Amém. No programa de hoje você viu que existe alguém muito interessado em que você tenha medo de Deus. Não gostaria você de se aprofundar ainda mais nos temas da justiça e da graça de Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs com 21 temas, com a voz inconfundível de Cid Moreira.
Você pode ouvir na hora que você desejar, indo para o trabalho, viajando, dentro da sua casa, no seu celular, no carro ou no computador e até mesmo no aparelho de som. Você pode também baixar os áudios em MP3 em nosso blog. É só clicar em áudios. Para acessar o nosso blog, acesse novotempo.com/está escrito, clique no ícone do curso bíblico e preencha o cadastro. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar o seu nome e endereço completo com o CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou seguindo meu caminho, eu sei onde